dou aqui as boas-vindas para o nosso encontro semanal do Café com as Filósofas. Hoje é o nosso último encontro de estudo do livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Nós estamos aqui na quarta parte do segundo volume, que é A Caminho da Libertação. A partir do primeiro capítulo do primeiro volume, onde ela levanta essa incapacidade ou impossibilidade de ver um desígnio feminino ou uma essência feminina, né, que nenhuma das áreas da ciência da época podiam comprovar, o que nos manteria presos, né, no que seria a essência feminina. Nós vimos, então, uma separação ali pelo viés da filosofia ou da racionalidade, né? O que é essencialismo, o que é existencialismo, por que o essencialismo e o existencialismo se separam, para a gente poder entrar na teoria da Simone necessariamente. E a primeira coisa que nós vimos é que, para o essencialismo, existe uma essência humana. E a partir do momento que eu penso uma essência humana, eu terei necessariamente uma espécie de identidade que já está dada. Essa é a primeira coisa, a gente separar ali o que é existencialismo do essencialismo. Mesmo que os existencialistas pensem que nós estamos buscando essa identidade conforme nós nos fazemos no mundo, não posso dar como dada essa identidade. Essa é a primeira coisa que nós vimos pelo viés aí da racionalidade. Então, por isso que para o existencialista a existência precede a essência. Ou seja, eu estou no mundo, não há nada que me defina, e eu vou, a partir de estar no mundo e pelas relações que eu terei, e como vou viver, é que isso vai se construindo. Isso nós nos aprofundamos bem, né, quando vimos a parte que a Simone fala, olha, não se nasce mulher, torna-se. Por que torna-se? Porque não existe essa essência mulher, esse feminino, ou essa coisa que nos daria um papel a cumprir numa sociedade. Então, o que ela está dizendo é, sim, a cultura vai nos construindo, né, e as nossas relações diante dessas questões. Quando nós falamos sobre isso, nós entramos imediatamente na questão da liberdade. E quando falamos de liberdade, falar que a mulher torna-se e não é necessariamente anteriormente, é a mesma comparação que eu fiz ali quando coloco o Sartre dizendo eu sou condenado a ser livre. Eu, através das minhas escolhas, eu acabarei exercendo essa liberdade necessariamente. É claro que para que isso aconteça, e na visão dos existencialistas, essa liberdade está necessariamente ligada à responsabilidade. E por isso depois nós entramos no conceito de má-fé. Abdicar da liberdade para estar em determinada situação. Mas assim como para Simone, a mulher muitas vezes abdica dessa liberdade para existir dentro de uma situação, ou da cultura, ou a própria cultura também nos coloca, age de má fé por nos privar dessa liberdade como sujeito, como pessoa mesmo. Um outro ponto que nós vimos é a questão do senhor escravo e essa questão do outro, como que o homem, na sua posição de articulador dessa civilização toda, trata a mulher nesse sentido de a busca de um outro que ele não chegará, que ele não é, e que ele não alcançará, e como se fosse a sua transcendência. Ela faz uma relação aí com Hegel nesse papel da mulher. E esse outro é um outro, muitas vezes, muito distante, né? Ou divinizado pelos papéis que ela vem exercendo aí numa comunidade, nós desde da questão tribal ou das camponesas, tinha um papel
de não só ser a mãe, né, do lugar onde ela está, mas também responsável pela alimentação e tudo mais. Isso, aos poucos na história, ela vai desenrolando e mostrando como a mulher vai se adaptando nessas alterações que a própria civilização vai fazendo, com as conquistas dos direitos. Não estou falando ainda dos direitos das mulheres. Podemos contar, por exemplo, a história do papel da mulher, né, ou como ela foi se libertando, vamos dizer assim, se podemos falar dessa maneira, sem contar a própria história da humanidade. E isso é uma visão muito clara nas páginas que nós vimos aqui. Hoje, o que eu gostaria de salientar dentro dos conceitos filosóficos que nós fomos trabalhando, né? Nós não podemos e não conseguiremos falar sobre liberdade, sobre responsabilidade, e necessariamente estamos falando de ética quando falamos de liberdade, sem falar no outro, e o outro no conceito de alteridade. Eu falei que uma hora nós falaríamos sobre alteridade, né? E esse conceito pode ser visto de várias maneiras. Eu acho que todos os filósofos têm uma forma de abordar a alteridade, principalmente os filósofos que têm teorias éticas, por exemplo. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, com o ponto da alteridade, ou seja, estou falando do outro, do ponto de vista do outro, de aceitar esse outro dentro do local onde eu estou vivendo. E o que muda? Quando o Descartes entra com o cogito, e nós entramos na filosofia da consciência, a primeira cisão é apartar o ser humano da natureza. Esse foi o primeiro ponto que nós percebemos com a questão do código. Mas essa questão, ela deu um problema ético para a humanidade, que é olhar o outro como uma outra coisa, né? E toda a ética que foi criada a partir desse problema, que é da filosofia da consciência ou da filosofia moderna, pensa a ética a partir do eu. A ética é sempre pensada a partir do ponto em que está olhando, né? Com o existencialismo e os problemas agora contemporâneos, nós mudamos esse ponto, né? E nós estamos tentando formular éticas a partir do outro. Então, pensar hoje essa alteridade é pensar justamente não apenas como eu estou me relacionando no mundo, mas como eu posso aceitar o outro que está se relacionando no mundo, e como eu posso formular não apenas leis, mas a própria valores morais que transpassem isso. Como que a gente pode pensar uma ética, por exemplo, pelo ponto de vista ecológico? Se eu falar, olha, eu vou preservar a natureza, senão eu vou morrer, eu ainda estou com um pensamento essencialista, né? Olha, eu estou fazendo o bem que é para mim. Eu vou preservar, o ser humano tem a capacidade de preservar, ainda está sendo colocado num patamar egocêntrico ali, né? Olha, ele tem a capacidade, tem o poder disso. Mas quando nós falamos sobre outras questões, como, por exemplo, como eu posso pensar numa ética ou em valores morais que aceitem aquele outro da minoria como igual, daí a coisa pega um pouco diferente. Então, o que parece que quando a gente pensa na alteridade, a questão é muito mais complexa. Não é apenas perceber que eu sou um outro também, mas agir de tal forma que todas as minhas escolhas representarão isso como humanidade. E aqui não estou falando sobre um desenvolvimento moral, né? Existem autores que pensam em desenvolvimento ou de maturidade moral, mas sim na simples exigência que a existência lhe atribui. Eu estou aqui para o mundo, assim como o mundo está para mim. E o que faremos com isso? Não tem uma fórmula, é disso que os existencialistas estão falando. É bem o que nós fomos construir. Se construímos até agora, continuaremos construindo. E como é que será isso?
A humanidade é coisa diferente de uma espécie, é um devir histórico. Bom, aqui ela está afirmando, com todas as letras e possibilidades, que não existe uma determinação qualquer para a humanidade. Ela está falando como humanidade, para falar não existe uma diferenciação, nem de tipo, nem biológico, nem estrutural, psicológico, que possa separar homem de mulher no quesito humano. E daí nós temos que arcar com tudo que a humanidade nos traz, né? Inclusive todos esses erros com relação à natureza, com relação que ela faz uma crítica também à mulher, como própria mulher aceitando esse sistema da maneira que está. E o que ela está dizendo é que precisa existir o fim do sistema, mas não o fim da mulher. Ela fala, a mulher sustentada, esposa ou cortesã, não se liberta do homem por ter na mão uma cédula do voto. Se os costumes lhe impõem menos obrigações do que outrora, as licenças negativas não lhe modificaram profundamente a situação. Ela continua confinada em sua condição de vassala. Foi pelo trabalho que a mulher cobriu, em grande parte, a distância que a separa do homem. Só o trabalho pode assegurar-lhe uma liberdade concreta, desde que ela deixe de ser uma parasita. O sistema baseado em sua dependência desmorona. Entre o universo e ela, não há mais necessidade de um mediador masculino. O que ela está dizendo? Está na hora da mulher assumir o seu lugar como humana e não um papel de sua feminilidade, e que cada vez que ela se afirma nesse papel feminino, de feminilidade ou de mulher que foi dado pela história e pelo homem, ela nada mais é do que uma parasita que mantém esse sistema. Isso não é à toa que, inclusive, as mulheres a odiaram quando esse livro saiu, né? Porque ninguém gosta de ouvir as grandes verdades. De alguma maneira, o que ela está propondo é que, olha, independente da escolha que a mulher faça, se ela ainda está cumprindo pequena liberdade que ela possa, né, cumprir na sociedade, ela ainda está cumprindo um padrão ditado pelos homens. Quando uma mulher que é fora desse padrão se apresenta para a sociedade, ela fala que ela ainda entra como uma beleza excêntrica, e daí é respeitada, porque o olhar dela foi muito, muito profundo. Vou ler um trechinho só para a gente pensar o que mudou, né? A ideia de feminilidade impõe-se de fora a toda mulher, precisamente porque se define artificialmente pelos costumes e pelas modas. Ela pode evoluir de maneira que os cânones se aproximem dos que adotam os homens. Nas praias, as calças compridas tornam-se femininas. Isso não modifica em nada o fundo da questão. O indivíduo não tem liberdade de moldá-la à vontade. Essas conquistas pequenas, até no mundo da moda, isso nada mais é do que uma permissão ainda masculina de quem dita essa moda ou não. Entra no mundo da moda vestidas de calça, mas não mudaram mesmo assim no seu comportamento. Estão precisam ser avalizadas por uma comunidade. Né? E enquanto precisamos ser avalizados ou aceitos pela comunidade, nós não estamos definitivamente assumindo o nosso papel. Né? E ele, no final da página, ela fala: a partir do momento em que se livra de um código estabelecido, o indivíduo torna-se um revoltado. Parece que não mudou até hoje, não é? Não é isso? Quando você se livra de um código, você mostra o seu corpo nu, o seu corpo gordo, o seu corpo com defeitos ou mutilado, né? Mas se você insiste em mostrar isso, você é um revoltado. Você é criticado porque você não precisa ser tão violento. Não precisa também ficar beijando na boca duas mulheres na rua, sabe? Para que essa revolta? Né? Então, quando você quer ocupar o seu espaço na sociedade, você vira a coisa que fala, também não precisa, a gente já sabe que existe. Continua lá no seu gueto.
E assim ela vai seguindo. E eu acho que um dos pontos também importantes é a questão de mostrar que nem nesse poder sexual, né, porque a mulher com o tempo foi percebendo que ela tem um trunfo, que é a sedução, que é o sexo. Ela reduz isso a duas categorias, tudo bem? Que são as cortesãs e as mulheres que são casadas, mas de alguma maneira acerta quando faz essa crítica, fala, uma mulher que despende sua energia, que tem responsabilidades, que conhece a dura luta contra as resistências do mundo, tem necessidade, como homem, não somente de satisfazer seus desejos físicos, como ainda de conhecer o relaxamento, a diversão, que oferecem aventuras sexuais felizes. Ela está dizendo, a mulher tem direito de gozar, como também teria direito de roupas mais confortáveis. Coloca no mesmo patamar ali, que o homem sempre teve um mundo a seu dispor, inclusive no traje. A mulher foi reprimida e contida sob uma opressão, inclusive na vestimenta. E quando ela se aparta disso e começa a usar calças compridas, imediatamente o mundo fala, isso é moda, e não uma libertação. É isso que ela está dizendo. A cultura, ela também oprime o homem. A opressão em cima da mulher é diferente porque ela sempre, toda vez que a mulher dá um passo à frente, se liberta de coisas, isso vem como um modelo. Ou é um modelo de moda, ou é um modelo de a nova mulher que está surgindo, se libertando. Olha o que foi a década de 80. Teve uma revolução sexual. Vamos pensar nos beatniks, né? Teve uma revolução de libertação sexual e tudo mais, que vieram com os hippies, e daí muitos dessas pessoas que participaram desse movimento viraram yuppies. A mulher, nesse momento, né, a passagem da década de 70 para a década de 80, ela passa a ser mais ativa nas empresas, assim, em locais de trabalho que ela ainda não exercia muito antes. Porque antes a gente era mão de obra, e nós aguentamos firme lá, nas guerras, né? Quem que foram as enfermeiras, quem que foram as que dobravam os paraquedas, porque eram mulheres que estavam nesse papel, fazendo esse trabalho, que é um trabalho importante, quem que estava recebendo as mensagens dentro das salas de comunicação e quebrar códigos, as mulheres estavam ali também. A partir do momento que muda essa coisa da economia, a mulher passa a exercer cargos de diretoria. E a mulher daí passou a ocupar um tipo de modelo de mulher. A mulher que não pode casar, que não pode ter filho, que só vai subir, ascender profissionalmente se ela for livre, de preferência que nem ame, que não tenha relacionamento, porque isso atrapalha o emocional da mulher. Então, aquela mulher que ocupa um lugar que ela lá atrás falou de uma forma meio esquisita sobre a masculinidade da mulher, a virilidade da mulher lésbica, ela entra nos anos 80 como a mulher produtiva, a mulher que tem esse papel, ela foi aceita. E daí tudo bem. Uma mulher que está na diretoria, que não tem filhos, que é solteira, que de preferência não manifesta suas emoções e suas relações, que daí pode andar de terno. Assistam filmes dessa época, a década de 80 e 90, mostra bem esse tipo de mulher. E, de alguma maneira, ainda estamos lidando, né, tipo uma bala que nunca termina, com esse drops aí do que é a cultura e o papel da mulher no meio disso. Né? Que hoje a gente ressignifica isso novamente. Existem mulheres, sim, à frente de empresas, de países, e são mães, e são avós. Mas o que ela está levantando aqui também, por que isso é papel da mulher? Porque ela coloca aqui, num determinado ponto, fala assim, a mulher ocupa o espaço de trabalho, mas daí ela fica exausta. Por isso que ela fala, a mulher também pode gozar e gozar de relaxamento, quer dizer, de descanso. O quanto foi muito mais duro para a mulher mostrar a sua eficiência. Porque ela resolveu trabalhar fora, tudo bem que vai trabalhar fora, mas olha, se eu chegar em casa
e a casa estiver suja, os filhos sujos ou sem comida, você não está cumprindo com o seu papel. Então, primeiro você cumpre com o papel dentro de casa. Inclusive, que é o que ela mostra aqui, um exemplo, de mulheres que resolveram não casar, mas que tinham isso também como um problema. A casa tem que estar perfeita, porque se alguém me visitar e essa casa não estiver perfeita e eu trabalho fora, eu vou ser mal vista, coisa que os homens não são. Acho que eu já coloquei tudo, que isso entra como a mulher que tem medo de fracassar, né? De ir adiante, não só de assumir seu papel como intelectual, que ali ela está falando sobre como que eram vistas meninas no colégio, como as mulheres na filosofia também são vistas de alguma maneira desse jeito, e muitas não vão para frente porque elas têm medo de fracassar, não é porque elas não têm capacidade, mas elas não se dispõem a se expor a ponto de ser criticadas, e são ridicularizadas quando falam em público. Libertar a mulher é recusar encerrá-la nas relações que mantém com o homem, mas não as negar. Ainda que ela se ponha para si, não deixará de existir também para ele. Reconhecendo-se mutuamente como sujeito, cada um permanecerá, entretanto, um outro para o outro. A reciprocidade de suas relações não suprimirá os milagres que engendra a divisão dos seres humanos em duas categorias separadas: o desejo, a posse, o amor, o sonho, a aventura e as palavras que nos comovem. Dar, conquistar, unir-se, conservarão seus sentidos. Ao contrário, é quando for abolida a escravidão de uma metade da humanidade e todo o sistema de hipocrisia que implica que a divisão da humanidade revelará sua significação autêntica e o que o casal humano encontrará a sua forma verdadeira. E para mim, ela podia ter terminado o livro aqui. Ia ser perfeito. Ela está dizendo, somos iguais, e a partir do momento que agirmos em igualdade, numa relação mútua, de afeto, independente de ser sexual ou não, mas como humanos dentro do planeta, nós vamos atingir coisas elevadíssimas, vamos conseguir construir um outro tipo de mundo. É como se a mulher, a primeira e a que sempre permaneceu escrava, tenha sido a mulher na história. Ela faz um diagnóstico, ela levanta os fatos, faz um raio-x da sociedade com uma precisão inacreditável, e daí ela, por algum motivo, escreve mais 2 parágrafos desnecessários. E no último parágrafo ela diz: não há como dizer melhor. É no seio do mundo que lhe foi concedido que cabe ao homem fazer triunfar o reino da liberdade. Para alcançar essa suprema vitória, é, entre outras coisas, necessário que, para além de suas diferenciações naturais, homens e mulheres afirmem, sem equívoco, sua fraternidade. E não sei se vocês perceberam, mas o que ela dá a entender é que é o homem que vai fazer isso. Eu estive isenta até o último dia, para não falar nada, porque senão eu vou dando interpretações da Simone. Fui só ampliando assim conceitos da filosofia que para mim, e eu fui apresentando conforme os capítulos foram andando, mas meu ponto de vista mesmo, só no final ali que eu mostrei que o livro podia ter terminado um parágrafo antes ou 2, para não dar a entender que ainda depende deles essa mudança. Me despeço, hoje foi mais longo. Obrigada. Espero que vocês estejam na Angela Davis, que vai ser um desafio.